Cumprimento a igreja com amor, a comunhão e a paz do Senhor. Eu, esta semana, fiquei pensando, porque são muitos os compromissos e até mesmo para pregar. Ontem à noite estive pregando na parte escura do sábado, né? Sexta-feira à noite. Estive pregando na Igreja da Penha sobre a família. E então, a gente tem muitos compromissos durante a semana e até mesmo para pregar. E eu fiquei pensando durante a semana, aliás, antes dessa semana, eu estava pensando o que pregaria hoje aqui para vocês, sendo uma semana de oração de jovens. A minha preocupação se desvaneceu quando eu recebi um e-mail dizendo o que eu teria que pregar. Claro que não me passaram nenhum sermão, mas me passaram uma ideia. E eu quero confessar aos irmãos aqui que existem dois momentos difíceis na hora do pregador, para o pregador. O primeiro momento é mais difícil, por incrível que pareça, não é o sermão, não é a pregação. Isso a gente já faz durante muito tempo, se tornou rotina. Mas o mais difícil para um pregador é saber o que ele vai pregar. Então, quando você recebe aquela inserção do Espírito Santo na sua cabeça, no seu cérebro, já fica mais tranquilo. Deus conversa com você e diz, olha, o caminho é esse aqui, você vai pregar sobre isso. 80% do meu problema está resolvido. Do assunto ali já está resolvido. Mas nessa semana eu tive dois problemas. O primeiro problema que eu já contei é o que pregar. O primeiro foi resolvido. Mas agora me apresenta um segundo problema. Porque me passam o contexto e a direção que eu tenho que tomar nesse sermão. E aí você tem que fazer um esforço mais apurado para poder atender o que Deus quer que você fale e o contexto que estão me passando. É um segundo desafio. E hoje pela madrugada foi que Deus finalmente me passou algumas ideias. E eu fiquei pensando, a semana de jovens, dentro do contexto que me pediram, eu precisaria falar de um jovem que errou. Jovens que não erraram, existem vários, pelo menos os erros não foram mencionados na Bíblia. Você tem José, você tem Daniel, você tem Timóteo, você tem Tito. Ali não aparece nenhuma porção negativa com respeito a essas pessoas. Ainda que tenham tido, com certeza. Não pensem que Paulo, por ser aquele grande Paulo, e todos os outros que estão registrados na Bíblia, não tiveram seus momentos de fraqueza. Eles tiveram também. O único ser que está na Bíblia, que é narrado aqui na Bíblia, que nunca esteve num momento de infelicidade espiritual, foi Jesus. Mas a Bíblia apresenta nomes de pessoas que os registros negativos aparecem. Você se lembra do caso de Davi e muitos outros. Então eu pensei em um jovem hoje aqui. Eu vou conversar com vocês a respeito de um jovem que representa, possivelmente com muita segurança, os jovens da igreja. Todo jovem da igreja, ele tem um pedacinho de reverência, um pedacinho de uma dosezinha, às vezes, de questionamento, e nem sempre eles vêm ao encontro dos anseios nossos, que somos mais maduros. Eu pensei num jovenzinho que tem um nome
Na Bíblia, ele tem 2 nomes. Em realidade, o nome dele é João, mas ele tem um outro nome chamado Marcos. João Marcos. E eu convido você a abrir a palavra de Deus. Nós vamos dar um passeio aqui na Bíblia. Eu quero apresentar algumas facetas da vida de Marcos, o Marcos que escreveu o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, contemporâneo de Lucas, adotado praticamente por Pedro, amigo íntimo de Paulo, sobrinho de Barnabé, um jovem muito ligado às coisas de Deus, muito conhecido na igreja. E aqui no livro de Atos, eu vou colocar algumas coisas sobre ele. No capítulo 12, verso 12. Livro de Atos, capítulo 12, verso 12. Vamos ver as primeiras considerações com relação a esse rapaz. E daqui tirar alguns conceitos, algumas orientações para a nossa vida espiritual. É claro que a semana é de jovem, mas o sermão é para todos. Verso 12 do capítulo 12 de Atos. Você sabe que o livro de Atos ele é dividido em 2 partes. Ainda que não exista essa divisão aqui formalmente na Bíblia, mas o livro de Atos ele tem uma parte petrina e uma parte paulina. Uma parte em que se apresenta muito o apóstolo Pedro e uma parte do meio para frente que apresenta muito aparece ali a figura do apóstolo Paulo. E a gente chama então que o livro de Atos ele é dividido nessas 2 partes, petrina e paulina. E ainda aqui já dentro da parte paulina, aqui no capítulo 12, verso 12, a primeira consideração com relação a esse rapaz, considerando ele a situação. Estava falando de Pedro aqui. Nesse momento aqui o contexto é Pedro sendo libertado da prisão. Uma libertação miraculosa. Vocês se lembram como o anjo foi à prisão e libertou Pedro lá de dentro? E aqui no verso 12 diz, considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. É a primeira vez que aparece o nome de Marcos aqui, e com o nome completo. Marcos tem mais ou menos a minha experiência no que tange a nome, né? Meu nome também é duplo, Edson Henrique. Ainda que meu nome Henrique seja sobrenome, toda a família é Henrique. Elba Maria Henrique, Francisco Henrique, Rubem Henrique, Hélio Henrique, Geraldo Henrique. João Marcos aparece aqui, e aqui a gente já começa a identificar algumas coisas. Ele estava numa casa onde estava havendo um culto. Você veja que esse jovem já aparece pela primeira vez na Bíblia num culto. Este é o lugar onde os jovens devem estar. Num culto de adoração. E aqui diz que o culto, onde essas pessoas estavam congregadas e oravam, me parecia aqui um culto de oração, um pequeno grupo. É chamado de Casa de Maria. 2 identificações aqui. Primeiro, que a casa era chamada Casa de Maria. Isso tem um grande significado. Os nomes citados na Bíblia, eles são sempre citados com o lado masculino. As famílias são citadas pelo patriarca. As casas são citadas Casa de Simão, Casa de José,
casa de Beltrano, casa de fulano, mas sempre naquela cultura com a referência masculina. Aqui não está assim. Eles estavam na casa da mamãe de João Marcos, e essa casa, eles chamam aqui casa de Maria. O que sugere isso a você? Que ele era órfão de pai. Porque não deveria ser de outra forma. Se ele tem pai, a casa seria identificada como casa daquele fulano, no masculino. Mas aqui é chamada casa de Maria. Maria agora passou a ser o ícone ali da família de João Marcos. Ao ponto da Bíblia dizer, eles estavam na casa de Maria. Então, as primeiras coisas que a gente vai entendendo é que João Marcos, ele passou por processos humanos, por situações que todo jovem às vezes passa, às vezes e sempre. Nesse caso aqui, ele já não tinha pai, possivelmente. Tinha que dar o apoio à mãe e continuava um jovem temente a Deus. E aqui, uma primeira consideração: as circunstâncias não podem determinar o fraquejamento da nossa adoração a Deus. Eu tinha tudo para fraquejar na fé, quando nos meus primeiros passos nessa igreja, meu pai foi atropelado, estraçalhado na Rio São Paulo. Eu tinha tudo para me questionar, dizendo assim: por quê? Eu estou servindo a Deus, a minha família está servindo a Deus, por que meu pai desaparece abruptamente dessa forma? As circunstâncias não nos autorizam a tomar posições diante de Deus, porque no pano de fundo existe uma mensagem constante para nós: Deus é amor e quer o nosso melhor. Segundo, Deus está compromissado com a vida eterna. Ele está compromissado em nos tornar felizes neste mundo, mas em algum momento se cumpre o que diz Isaías 57, verso 1. Perece o justo e não há quem se impressione com isso, porque o justo é levado antes que lhe sobrevenha o mal. Essas coisas Deus me falou depois da morte do meu pai. Então não são as circunstâncias que deverão nortear a vida do jovem, ou de qualquer membro de igreja, ou de qualquer cristão, ou de qualquer adorador. Independentemente se temos pai ou não, se temos pai e mãe, se temos irmãos, se temos família, se temos emprego, se estamos abandonados, se fomos isolados pela sociedade, se em algum momento não houve consideração conosco, não importa. Você tem um amigo chamado Jesus Cristo, e ele é amigo em todas e quaisquer circunstâncias. Nada, não há motivo algum para João Marcos aqui estremecer porque não tinha pai ou qualquer outra coisa que o valha. Deus espera que jovens se apresentem diante dele dizendo: eis-me aqui, eu quero fazer a tua vontade, independentemente daquilo que possa ocorrer comigo. Nós tivemos um jovem aqui em Madureira, que hoje está em Cascadura, possivelmente, eu creio que esteja, não me lembro das transferências, não guardo isso na cabeça, mas ele estava lá hoje quando eu passei a lição. Que durante 21 dias esteve preso, dando razão da sua fé. E ali ele mostrava a sua adoração a Deus. E depois de passar por essa circunstância, esse jovem chamado Adriano, que vocês, a maioria aqui conhece, foi chamado pelo comandante e disse: daqui para frente você não tem mais problema, nós consideremos aquilo que você está querendo. E se ele tivesse fraquejado? E se ele tivesse titubeado? E se ele tivesse capitulado? E se ele tivesse tido medo? E se ele não enfrentasse o diabo com coragem, acreditando que Deus pode muito mais, e num determinado momento aquele Deus aparece como sempre aparece? Então João Marcos é esse rapaz aqui,
criado pela mãe e que está aqui num culto de oração. Você dá um pulinho aí no verso 25, uma segunda citação ainda nesse capítulo, com relação a João Marcos. Barnabé e Saulo. E aqui é mais ou menos o limite do contexto petrino e paulino. Nós estamos mais ou menos ali na cerca. Aqui já aparece a pessoa de Paulo sendo chamada de Saulo. Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado Marcos. Uma outra coisa que a gente infere aqui é que esse jovenzinho chamado Marcos, ele não era reativo, ele era proativo. Ele já se tornaram um missionário. E ele fez questão de acompanhar os dois maiores missionários aos gentios, que eram Barnabé e Paulo. João Marcos agora queria uma experiência missionária. Ele tinha uma experiência espiritual emprestada, claro, pela mãe. Foi criado nos caminhos da igreja, nos caminhos do Senhor, mas agora ele está tendo uma outra experiência, a experiência da missão. Porque uma coisa é você ter comunhão com Deus e absorver conhecimento de Deus, e até mesmo adorar a Deus no recôndito do seu ser, mas não está ainda comprometido com nenhuma missão. E João Marcos agora, comprometido com a missão, é levado por Paulo e Barnabé. O que ele não sabia é que num futuro muito próximo, ele seria o pivô de uma celeuma que acabou dividindo Paulo de Barnabé. No capítulo 15, você dá um pulinho mais adiante, a partir do verso 37, você começa a detectar aqui os primeiros momentos em que João começa a ceder, começa a questionar a sua participação na viagem missionária de Paulo e Barnabé. No verso 37 do capítulo 15, e Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. E aqui a gente toma conhecimento que havia tido um problema num passado muito próximo, que tinha tirado Paulo da graça. E Barnabé queria levar a João, chamado Marcos. Barnabé, ele era primo de João Marcos. Havia uma relação sanguínea com esse rapazinho. Mas Paulo, diz a Bíblia, não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha. Porque quando eles estavam viajando, quando chegou numa determinada cidade chamada Panfilha, que Paulo procura o João, cadê o João? O João já... Você já conhece jovem assim, às vezes, né? Os jovens normalmente eles são empolgados, eles são vibrantes, eles estão cheios de ideias, alguns são verdadeiros idiotas, cheios de ideia, né? Cheios de planos, eles têm um sangue correndo na veia, eles querem fazer alguma coisa. Mas às vezes esse fogo, ele não vai muito longe. E quando chegou na Panfilha, aquele fogo missionário arrefeceu.
Porque, irmãos, uma coisa é a teoria, uma outra coisa é a prática. Uma coisa é você ler um livro espiritual, outra coisa é você ser um homem espiritual. Uma coisa é você ler a Bíblia, outra coisa é você praticar a Bíblia. Uma coisa é você armazenar no cérebro uma gama de conhecimentos. Outra coisa é você se permitir que esses conhecimentos invadam sua corrente sanguínea espiritual e façam de você um guerreiro da fé. E agora João Marcos, na sua experiência missionária, fracassa na Panfilha. Ele se afastara da Panfilha, não os acompanhando mais no trabalho. A Bíblia não diz os motivos. Não se sabe se foi saudade da mamãe, foi saudade de Maria. Não se sabe se ele esperava uma outra coisa, mais conforto. De repente ele esperava estar se hospedando na viagem em hotéis de pelo menos 2 estrelas. E quando ele começa a ver as dificuldades da viagem missionária, quando ele começa a perceber que ele tem que se esquecer do seu próprio eu para glorificar Jesus, quando ele começa a se esquecer que a vontade dele não deve ser mais a dele, mas a de Cristo nele, ele recua, ele estremece. E agora houve entre eles tal desavença, diz a palavra. Olha, a coisa não foi fácil, foi tal desavença, que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. E Paulo, tendo escolhido Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Deus, Ele precisa de jovens na sua igreja. Mas Ele precisa de jovens que estão comprometidos com a causa. Precisa de jovens que têm uma envergadura espiritual. Eu não posso julgar as pessoas pelos primeiros momentos da sua vida com Cristo. Mas eu entendo que essa iniciação do Adriano me dá um vislumbre de quem será esse homem. A nossa postura, a pregação que nós fazemos com os nossos atos, essa pregação ela é muito mais importante do que aquilo que nós proclamamos. Irmãos, eu tenho pedido muito a Deus que me abençoe na condução de um grupo de pessoas. Tenho pedido muito a Deus que me abençoe para que, ao ganhar a confiança desse grupo, eu possa mostrar a eles a figura de Jesus. E agradeço a Deus porque hoje pela manhã eu tive a oportunidade de fazer isso. Dar os meus primeiros passos numa segunda etapa que está aqui dentro do meu coração. Eu tinha 23 anos de idade quando aceitei o Evangelho. E às vezes eu digo para o meu filho, para minha esposa, para minha filha, para minha família, eu não posso concordar que a idade faça diferença na postura de alguém e até mesmo na expectativa da igreja. Não é porque é jovem que nós vamos ter uma baixa expectativa. Não. Quando Deus converte o idoso, o adulto, o jovem, ele tem a mesma expectativa, que se tornem missionários de Deus. O plano não é para uma faixa etária, o plano é para todos os missionários. E a irmã White chega a dizer que aquele que nasceu no reino de Deus, ele já nasce missionário. Fiquei muito feliz também, porque tomei conhecimento lá na associação, e eu tomei conhecimento disso lá na associação,
essa semana, quando eu estive numa comissão ministerial. Que Cascadura apresentou a sua primeira remessa. Primeiro, o movimento financeiro já foi entregue na associação. Eu oro para que Deus conduza tudo. João Marcos foi motivo de briga entre Paulo e Barnabé. João Marcos, Deus esperava dele muito mais, mas em algum momento ele fraqueja e agora está com um primo. E eu quero colocar uma coisa aqui, irmãos. Como juiz aqui desse caso, ajuizando esse caso, eu entendo que, infelizmente, Paulo não teve a sensibilidade que possuiu o coração de Barnabé. Alguém poderia dizer, mas porque era primo, é nepotismo. Não. Barnabé era um grande apóstolo de Deus, como Paulo também era. Mas Paulo era mais austero. Eu não tiro o brilho de Paulo nesse momento. Um grande apóstolo. Inclusive, depois de Cristo, o personagem mais importante do Novo Testamento. Porque Cristo é importante em todos os testamentos, em todos os momentos. Mas depois de Cristo, Paulo é a pessoa que chama para ele uma missão maravilhosa e respeitado até pelos seus próprios discípulos e próprios companheiros que foram testemunhas oculares da vida de Cristo. Paulo não vivenciou a vida de Cristo, mas era respeitado, inclusive por um daqueles que se auto-intitulava líder, chamado Pedro. Mas Paulo não teve a sensibilidade para entender que deveria ter perdoado João Marcos. Tanto que lá na frente, ele percebe que perdeu uma grande ajuda, por falta de sensibilidade, por falta de maturidade, de psicologia. Barnabé teve isso dado por Deus, e Barnabé recupera João Paulo. Irmãos, e esse garoto, esse rapaz, esse jovem, esse homem recuperado, através de um instrumento chamado Barnabé, entrega agora para Paulo uma nova criatura. E na segunda carta de Paulo a Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, verso 11, quando Paulo é abandonado por todas as pessoas, quando Paulo já está começando a se apresentar diante do Senhor como sacrifício, quando Paulo está começando a pensar que o tempo dele é curto, ele faz aqui um desabafo. Na segunda carta de Paulo, epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, verso 11, ele diz: somente Lucas está comigo, toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Eu penso que Paulo deve ter se arrependido. Eu acho que foi duro demais. Eu poderia ter cedido um pouquinho mais. Eu poderia ter analisado um pouquinho mais. Eu poderia ter tido um pouquinho mais de paciência. Barnabé teve isso. E Barnabé recuperou esse momento infeliz na vida de Marcos, quando ele na Panfilha nega a missão, foge da missão. E Barnabé vai lá. Você deve estar imaginando comigo, irmãos. Ele na Panfilha, a Bíblia diz que ele possivelmente morava em Jerusalém. A Bíblia não diz a origem de João Marcos, mas a Bíblia diz que ele vivia em Jerusalém.
Possivelmente era oriundo de Jerusalém. Eu não sei se Barnabé teve que voltar a Jerusalém, ir à casa dele, fazer uma visita. João, o que está acontecendo? Você estava num fogo, nós esperávamos tanto de você. Não sei quanto tempo isso levou, eu não sei quantos meses, quem sabe mais do que um ano. Mas Barnabé, ele, no momento do seu ministério, ele abre um parênteses para dar uma atenção especial a João Marcos, para que ele pudesse recuperar João Marcos. E ele faz isso com maestria, dada por Deus, e ele consegue recuperar João Marcos. E agora João Marcos é citado pelo próprio Paulo, que o havia rejeitado, dizendo: traz agora o Marcos me é útil, o Marcos é gente boa. O Marcos é um grande missionário, o Marcos é um homem de Deus. Irmãos, quando Deus olhava as pessoas, Ele via nelas o potencial. Se eu e você fôssemos Jesus Cristo, nós não teríamos escolhido nenhum apóstolo. Eu não teria escolhido discípulo se fosse ladrão. Tinha ladrão. Tinha gente que trabalhava em cima de suborno, enriquecia em cima de suborno. Ele chamou esse camarada. Tinha pescador bruto, que só conhecia a lei da pesca. Ignorante, brusco, rude, tosco. Ele chamou esse camarada. Porque quando Deus olha para você, não vê a sua roupa, não vê o tipo de óculos que você usa, não vê a sua cultura, desconhece se a sua mãe é prostituta ou não. Ele, quando olha você, o olhar dele é o olhar que penetra, vai na alma. E quando Cristo olha para uma pessoa, para um jovem, para uma pessoa, Ele olha o que ela poderia se transformar, ou no que ela poderia se transformar, se ela abrisse o coração para o trabalho dele. O único discípulo que seria recomendado por nós, possivelmente, era um rapaz, porque dos 12 discípulos, eram 11 toscos, alguns ladrões, alguns corruptos. O único que nós poderíamos recomendar era um jovem da igreja, educado, polido, tinha feito faculdade, formado em ciências contábeis, aplaudido pelos colegas, o primeiro da turma, o orgulho da mamãe, jovem que tinha uma postura e uma elegância, culto, escolado. Esse era Judas Iscariotes. Mas o hino diz assim: Deus não vê como o homem vê. Mas Deus também chama pessoas para que sejam maduras, para que tenham trabalho, para que possam abrir mão de algumas coisas, ceder em alguns momentos, perder até em alguns momentos, a fim de que alguém seja ganho. Eu tenho uma admiração muito grande por Barnabé. E se você vai um pouquinho para diante, aí pertinho para diante, você vai ver que Marcos, lá em Filemão, aí logo aí, segunda página, terceira adiante, Filemão não tem capítulo, é um capítulo só. Aí no verso 23 e 24 de Filemão, Marcos aparece na lista de colaboradores de Paulo. Saúdam-te, Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores.
Irmãos, eu estou indo para a última passagem. E nela nós vamos arrancar alguns outros conceitos. Primeira epístola de Pedro, no capítulo 5. Agora vamos lá para o final da Bíblia. 1 Pedro, no capítulo 5. Quando Pedro está escrevendo a sua epístola aqui, primeira, no capítulo 5, verso 13, dentro de um contexto de orientação, de exortação, ele diz: aquela que se encontra em Babilônia, aquela é a igreja que se encontrava em Babilônia. Babilônia aqui é um nome que significa Roma. A cidade de Roma era chamada vulgarmente de Babilônia. E nós entendemos como adventistas do sétimo dia por quê, né? Por que Roma era chamada de Babilônia? Babilônia no passado havia sido o símbolo da luxúria, da idolatria, da prostituição espiritual. E Roma não fica para trás. E eles dizendo, referindo-se a Roma, eles, aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, a igreja que está lá em Roma, está mandando um alô para vocês. Vos saúda como igualmente meu filho Marcos. Pedro chegou a adotar Marcos como filho. Eu não estou falando de uma adoção legal. Possivelmente não foi uma adoção legal. Mas Pedro, como homem maduro da igreja, adotou um jovem como filho, como igualmente meu filho Marcos. Essa palavra João, esse nome João, significa Yahvé mostrou graça. João significa Deus derramou graça sobre você. Yahvé se apresentou a você com sua graça, com seu perdão. João Marcos possivelmente morava ali em Jerusalém. Causa de separação entre Paulo e Barnabé. Diz a tradição que ele se tornou pastor em Alexandria. A Bíblia não fala, mas a tradição diz que ele se tornou pastor em Alexandria. E mais, se tornou mártir por amor a Cristo. Esse é o João. O João. Irmãos, a potencialidade, o potencial de uma pessoa nem sempre vem acompanhado de outras virtudes. Nós temos que identificar o potencial das pessoas, independentemente delas terem ou não outras virtudes. O ourives é diferente, o olhar do ourives é diferente do nosso. O ourives, quando pega uma pedra embrutecida e lameada, cheia de barro, com o olhar que ele tem de ourives, ele pode identificar como vai ficar aquela pedra depois que ele trabalhar nela. Coisa que eu e você não temos a mínima noção. Você vai num shopping qualquer aí da cidade, de qualquer cidade, você vai ver lojas que são lojas de joalherias, lojas que vendem joias. Eu, por exemplo, acho muito bonito. Quando eu estou numa loja dessa, eu passo assim, olho aquelas pedras preciosas, aqueles brilhantes, aqueles colares, aqueles anéis. Eu acho aquilo lindo. O valor que aquilo tem para algumas pessoas e o valor que tem comercial também. É ouro, é prata, é brilhante. Mas você não imagina como aquelas peças que estão ali brilhando, lindas, preciosas, caríssimas, o que elas eram antes de serem brilhantes. O ourives, ele vê como vê Jesus as pessoas. É muito bom, irmãos, quando aquele cego é curado por Cristo. Eu sempre menciono isso.
O cego é curado por Cristo uma primeira vez e ele pergunta: o que você está vendo? E o cego não tinha sido curado totalmente com o primeiro toque de Cristo. E quando ele olha, ele diz assim: você está me perguntando o que eu estou vendo? Eu estou vendo os homens como árvores andando. Olha, ver homem como árvore andando nem enxergar bem. E aí Cristo dá um segundo toque nele. E não pergunta mais nada, mas a Bíblia diz assim: agora ele via como Jesus via. Esta manhã, eu gostaria que nós víssemos os jovens como Jesus vê. Que nós víssemos as pessoas como Jesus vê. Eu ontem, quando estava pregando na Penha, na calçada da igreja, eu estava atendendo um advogado com a sua esposa. Rapaz excelente, de um grande caráter. Tem uma grande história com Cristo para contar para todo mundo. Ele é advogado, ela é enfermeira. Montaram um escritório próprio. Colocaram na porta do escritório uma placa: aqui o dono é Deus, nós somos apenas os administradores. Que homem de Deus, rapaz de 31 anos, formado em Direito, com 4 pós-graduações e um mestrado, mas é um administrador de Deus. E quando eu estava ali conversando com aquele casal refinado, um homem que tinha assistido o culto, todo mal cheiroso, a roupa suja, ele tinha entrado lá, ele tinha ficado lá, quis apertar a minha mão. É claro, a gente aperta, depois chega em casa, tem que lavar com cuidado, né? Apertei a mão daquele mendigo, e depois que ele saiu, eu disse para o casal: precisamos fazer alguma coisa por ele. Não só abrir a porta da igreja para ele entrar e sair. Precisamos nos apresentar. Esse aí pode ser um grande diácono um dia. Ele disse: pode ser, pastor. Ele já veio aqui várias vezes, mas nós vamos providenciar isso. Severino também um dia entrou na igreja de Marechal Hermes, quando eu estava pregando, podre, com as unhas enormes, cabelo enorme, fedendo, pegando guimba de cigarro na rua. Eu percebi que alguns irmãos, quando eu saí para cumprimentá-lo, que ele estava lá fora, eles tiveram uma reação, uma certa aversão. Eu dei meu cartãozinho para ele, era sábado, irmãos, e aí eu quebrei o sábado em nome de Jesus. Em frente à igreja de Marechal tem um bar. Eu falei: vamos lá, companheiro, você está com fome, né? Ele queria comer. Eu cheguei no bar e disse assim: dá tudo que ele quer aí, hoje eu pago. Quantas vezes eu fiz isso para beber cerveja? Quantas vezes eu tinha orgulho de dizer: hoje quem paga sou eu. Severino almoçou, jantou lá, lanchou, comeu, e eu disse: aqui está meu cartão. Se você quiser, me procura. Na semana seguinte, para minha surpresa, ele foi lá onde eu trabalhava. E nós lavamos o Severino. Demos uma ducha rápida nele, lava-jato. Ele cortou as unhas, cortou os cabelos. Levamos ele para morar com os rapazes, com os jovens. O jovem é muito bom para isso. Ele morou durante alguns meses com esses jovens, que eram estudantes de uma escola adventista. Tiramos os documentos dele. Severino começou Zeferino, porque Severino é outra história. Esse Severino é outra história. Esse Severino foi na Água Santa, esse foi em Marechal. Ele tirou todos os documentos e voltou para Minas Gerais, lendo a Bíblia e o Grande Conflito. Voltou para a sua terra, era pedreiro, estava mendigando aí na rua. A potencialidade das pessoas, o potencial delas, nem sempre vem acompanhado de outras virtudes.
Mas nós temos que ter esse olhar de raio-x. E eu fico pensando, naquela hora da briga entre Paulo e Barnabé, quem estava certo? Paulo ou Barnabé? Não tenho nenhuma dúvida, pelo andar da carruagem, pelo final da história, que Paulo reconheceu que tinha errado. Eu me precipitei. Eu tirei João Marcos da missão precipitadamente. Barnabé salvou João Marcos. Eu não sei se é por isso que às vezes eu tenho muita paciência com as pessoas. Deus teve muita paciência comigo. Aos 23 anos conheci Jesus Cristo. Mas até os 23 anos eu era um homem mentiroso, mulherengo, infiel, ladrão. Eu só não entrei nas drogas, não sei porquê. E também, sempre, a minha opção sexual foi muito forte. Nunca quis experimentar o outro lado da moeda. Aos 23 anos de idade, Deus me olhou como Ele sempre olha as pessoas. E disse, você será um tição tirado do fogo. Você vai ver quanto importa sofrer pelo meu nome. E só na mão da mulher sofri 11 anos. Vai casar com uma mulher que se opôs à decisão que você tomou e vai ver o que é bom para tosse. Casa com uma mulher católica roxa, filha de Maria, que usava faixa azul, que casou com um sacristão da igreja que era eu, e vai mudar de opinião, e vai mudar a sua vida, e vai mudar a sua dieta em casa, e vai mudar os seus costumes, e vai mudar a sua postura, e você vai ver o que é comer o pão que o diabo amassou. E Deus falou para mim, você vai ver quanto importa sofrer pelo meu nome. Claro que nesses 11 anos o sofrimento não teve a mesma intensidade. Os deuses da minha esposa foram se quebrando, até o dia que eu quebrei um Cristo que ela tinha. Não sei se já contei isso aqui para vocês. Quero fechar isso aqui, que senão a gente não vai almoçar, tá? Eu quero fechar isso aqui. A minha esposa tinha uma estátua de Cristo, um ídolo, né? Um ídolo chamado Cristo, de um busto, daqueles bustos que fazem... e eu quero contar isso como ignorância da minha parte, viu? Não é como orgulho que eu conto isso, não. Ignorância da minha parte. Não faria isso a mesma coisa hoje. Eu trataria de outra maneira. Nós tínhamos um armário baixinho. Em cima desse armário, que eu podia colocar a mão no tampo do armário, ela tinha um Cristo lá da nossa igreja de origem, que ficava aceso quando a luz se apagava. Um material tipo gesso, uma coisa assim que fica fluorescente. Eu um dia percebi que aquele Cristo estava sem um pedaço do nariz. Eu fiquei imaginando, ele está sem esse pedaço do nariz, porque naturalmente ele cai às vezes aqui em cima do tampo do armário, e esfola, né? E vai se acabando. E aquilo me incomodava muito. Eu hoje não me incomodaria tanto. Hoje eu teria até aquele Cristo dentro do bolso, sem problema nenhum. Paulo diz que os ídolos não são nada. Mas no meu primeiro amor, na minha paixão, na minha sofreguidão espiritual, aquilo me incomodava. Eu estava dormindo, acordava, aquele negócio estava lá em cima. Eu falei, vou ter uma ideia, eu vou aproveitar a natureza, que a natureza diz, a lei da física, às vezes as coisas caem. A gravidade sempre puxa para baixo. Aí eu comecei a puxar o Cristo para baixo. Aí eu pegava o Cristo e na orelha dele. Arrastava a orelha dele do móvel, aí ele já ficava com a orelhinha faltando. E aí eu deixava lá direitinho, tinha muito medo de criar um problema dentro de casa. Aí ele agora estava sem um pedacinho do nariz e sem um pedacinho da orelha. Passava uma semana, eu ia lá na outra orelha,
Aí o Cristo agora estava assim, um pedacinho daqui, da orelha e da orelha. E assim foi. Foi, eu sempre olhando, olhava, ela não está aqui, eu... E passava uma semana, olhava, ela não estava, eu... Ele foi ficando assim, parecia uma plana. Quando ele estava já totalmente distorcido, não tinha mais imagem na cara quase, um dia ela está perto de mim no quarto, eu soltei um verde, eu mandei uma letra para ela. Eu disse, Cristina, você não acha que do jeito que esse Cristo está aqui, não era bom tirar isso daqui, não? Você já viu do jeito que ele está aqui? Ela falou, também, né? Para te aguentar. Irmãos, o Senhor fez uma obra maravilhosa na minha vida e poderá fazer na vida de qualquer um de vocês. E tem feito, eu tenho certeza, tem feito essa obra. Portanto, neste princípio de semana de oração, que nós possamos entender que se vamos, quem sabe, pensar um personagem jovem da Bíblia, que represente muito o jovem de hoje, seria João Marcos. Tinha ideais, tinha fogo, tinha objetivos, mas não tinha aquela fortaleza e maturidade necessária a todos aqueles que querem perseverar no caminho do Senhor. Que Deus nos ajude, ajude os jovens, que Deus nos dê essa capacidade de termos uma flexibilidade para tratar com pessoas, sejam jovens ou não, que não comungam dos mesmos pensamentos, conceitos que nós comungamos. Que Deus nos abençoe e abençoe essa juventude maravilhosa de Madureira, porque aqui há uma juventude maravilhosa. Eu tenho muito orgulho dessa juventude, não é demagogia, porque vocês sabem do que eu estou falando. Esses jovens que estão aqui em Madureira são pessoas comprometidas, são pessoas que estão no mundo da música e do louvor para o Senhor, são pessoas que estão trabalhando para Deus. E eu peço que o Senhor continue, como esses 4 aí, e eles vão voltar aqui a fechar, né? Pode voltar. Eles vão fechar com a gente. São 4 jovens também. São jovens. Irmãos, isso aqui, isso que nós estamos vendo com os nossos próprios olhos, isso é um milagre. Quando passar o pôr do sol, compra lá o jornal. Jovem nas drogas, jovens assassinos, jovens estupradores, jovens violentos, jovens blasfemos, jovens que estão destruindo o nosso mundo. Ontem à noite eu cheguei da Penha. Havia um jovem que eu já trabalhei com ele quase 30 anos. Foi batizado 3 vezes. E estava lá na minha porta batendo. Eu fui sem ele perceber que eu estava pisando do outro lado do portão. Eu fui no andar de cima olhar quem era, porque eu desconfiava. Tem um maconheiro aqui querendo dinheiro meu para comprar drogas. E era ele mesmo. E a vontade era não atender mais. E quando eu abri o portão, ele estava lá, o senhor tem 20 reais para me emprestar? Falei, não. Nem 10? Também não. Depois que inventaram o tá ruim, nunca mais ficou bom. Tá ruim. A irmã dele, advogada, na outra calçada, tinha acabado de chegar naquela tarde do trabalho, disse, seu Edson, não dá confiança para gente dessa espécie. É uma desgraça na família esse rapaz. Isso aqui é um milagre. Aquilo ali é outro milagre. Jovens que estão debaixo de várias tentações, fazerem a opção inteligente, é milagre de Deus. Deus abençoe vocês.
Deus nos chama para servir o seu nome, proclamar, levando o evangelho a cada bairro, a cada lar. Procura homens de valor, de fé e comunhão, de coração repleto do puro amor cristão. Deus não precisa de alguém de intelecto incomum e nem está buscando alguém só para ser mais um. Embora chame a muitos, bem poucos querem vir. Vem então você servir. Venha com coragem, amor e compaixão, cheio de bondade, de santa convicção, sem temer a morte, se Cristo lhe pedir. Venha então você servir. Deus chama aqueles filhos que um dia transformou E quer mostrar ao mundo que a verdade triunfou. São poucos, não são muitos, mas são cheios de poder. Junto a esses quer você. Venha com coragem, amor e compaixão, cheio de bondade, de santa convicção, sem temer a morte, se Cristo lhe pedir. Venha então você servir. Venha com coragem, amor e compaixão, cheio de bondade, de santa convicção, sem temer a morte, se Cristo lhe pedir. Venha então você servir. Venha então você servir. Venha então você servir. Oremos ao Senhor. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó possa resplandecer em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.